Opa, boa noite, Matheus. Olá, boa noite. Desculpei, o fone estava aqui no chão. Ah, tudo bem, tudo bem. Pessoal, então olha só, eu vou começar logo, né? Porque já passou alguns minutinhos. Estão me ouvindo bem, né? Eu nunca tinha usado esse fone aqui, Perfeito. fone de Sim. celular. Galera, olha só, a gente está chegando na nossa sexta semana, tá? A data limite para entrega dos textos é agora dia 30, tá? Então, no caso, é amanhã, tá? Alguém quer fazer algum comunicado, tem alguma coisa que queira falar sobre alguma coisa de texto, alguma dúvida do texto, sobre especificamente avaliação? Professor, enfim, acho que eu falta alguns para entregar o senhor, se não me engano, 2. Eu vou estar fazendo agora, quando acabar a aula. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá? Então, a gente vai acabar tendo esses 6 textos, né? Como avaliação, e aí na segunda-feira, às 8 horas, eu já vou liberar já a nota para todo mundo, tá? Beleza. Vocês confiram lá, eu dei uma olhadinha, e é por isso que eu botei a data limite aqui no dia 2, porque dia 2 no dia 30, para eu esse final de semana eu conseguir ler. Já li a maioria dos textos da galera, tá? Tanto do pessoal do dia quanto os de vocês, tá? Opa, peraí, a Nayara entrando aqui. Opa. Boa noite, Nayara, tudo bem? Boa noite, Zé. Tudo bem, sim. Tudo bem. Então, eu estou comunicando o pessoal que a data limite para a entrega das atividades é agora dia 30, tá? Ou seja, amanhã. Então, não deixem de entregar as atividades, que aí na segunda-feira eu já vou estar liberando o conteúdo. Liberando, conteúdo não, liberando a média. Aí, semana que vem, a gente não vai ter atividade escrita, tá? Ou seja, semana que vem vai ficar só para a galera que tiver de recuperação, tá? Ou seja, alguém não conseguiu atingir as notas necessárias, não conseguiu atingir a média necessária, aí entrega a recuperação para mim. A recuperação vai ser basicamente ou seja, refazer a atividade que ficou com nota baixa, tá? Mas, assim, eu posso ir tranquilizando vocês que a maioria das pessoas que entregaram lá estão com uma média boa, está com a nota tranquila, tá? Então, é só não deixar de entregar os textos até amanhã, tá? A gente está trabalhando aí com, eu acho que o William está enquadrado lá na atividade, está enquadrado no ensino especial, né? Mas tirando o William, todos os outros ali têm uma data limite até amanhã para entregar, tá? E eu, de uma forma geral, eu quero elogiar, porque os textos estão muito bons, tá? Thaís, os seus textos estão muito bons, tá? Não só a Thaís, eu queria falar para a Thaís, porque a Thaís está aqui hoje, né? Mas a galera, vocês estão mandando muito bem nos textos de vocês, tá? Então, de certa forma, não tem, se o pessoal está entregando direitinho, não tem o que se preocupar, não. Tá? Agora, semana que vem, apesar de não ter texto de presença, não ter aquela atividade de presença, eu vou deixar na pasta o material, o material Conflitos 2, tá? E a gente também vai ter atividade síncrona na quinta-feira. Tá? Então, assim, é uma semana normal de aula, a gente só não vai ter a avaliaçãozinha, aquela avaliaçãozinha de presença. Tá? Mas aí eu conto com a presença de vocês, conto que vocês, né, acessem lá a pasta e de forma normal também acessem e estudem, façam os estudos. Tá? Porque se vocês repararem direitinho, quem entrou lá na pasta, a gente dividiu o item de conflitos em 2 semanas. Então, essa semana, sexta semana, a gente vai ter o conflitos e soberania 1, e aí semana que vem a gente vai ter conflitos e soberania 2. Esse conteúdo é referente a 3 capítulos do livro didático. Vocês não receberam originalmente o livro didático, mas eu estou disponibilizando os capítulos lá na pasta do Moodle, digitalizado. Então, vocês podem acessar, dê uma lidinha na medida do possível de vocês, né? É muito importante, porque principalmente quem for pretender fazer, né, Enem, quem for pretender fazer algum concurso, esses conteúdos caem bastante.
E eu acabei dividindo em 2 semanas, por quê? Porque são muitos conflitos. Na verdade, nem vai dar para trabalhar todos os conflitos, não. Tá? Então, alguns conflitos eu deixei de fora. Eu selecionei os que eu julgo mais importantes. Tá? Os que são mais cobrados e coisa e tal. Porque, por exemplo, o conflito da Caxemira, né? A questão do Kurdistão, a questão lá do Sudão, são conflitos que não deu tempo de a gente conseguir, né, trabalhar. Não vai dar tempo mesmo, até devido ao período curto, né, de tempo que eles têm aí para desenvolver esse conteúdo. Tá? Então, dei uma lidinha lá no livro didático, dei uma lidinha no material que eu estou deixando, ele vai ser muito importante. Aí, perguntinha para vocês: vocês conseguiram acessar a pasta essa semana? Eu consegui. Tereza conseguiu. Mais alguém conseguiu dar uma acessada lá? Os vídeos... Professor, Fala, infelizmente não. Eu tudo bem. comecei a ver aquele vídeo que o senhor tinha passado pra gente Aham. sobre aquele do fogo, né? Esse aí foi da quinta semana, né? Ou Isso, seja, exato. aquele documentário sobre o Isso, aquecimento global que a gente discutiu, até está aqui ainda. Ó. isso, bem legal, muito interessante, diga-se de passagem. Não, esse documentário é muito bom. Eu recomendo que vocês realmente assistam com calma, porque ele é bem, bem interessante. E, professor, eu até passei ele para alguns amigos meus para ver, porque é muita informação ali que é válida, né? Até para o dia a dia de todo mundo. Sim. E essa semana eu coloquei vídeos bem curtinhos. Os vídeos que estão lá são vídeos da BBC, né? Ou seja, da rede BBC de reportagem, e o canal Nexus, que é um canal muito bom da internet também, que é um site de informações, de notícias, e eles estão discutindo a questão do conflito árabe-israelense. Tá? E também trabalhamos um pouquinho sobre a guerra da Síria lá, e a Revolução Xiita do Irã, né? A revolução lá do Khomeini, né? Do Ayatollah Khomeini. São textos, são vídeos bem curtinhos, 10, 15 minutos, tá? Que eu acho que vocês vão conseguir assistir tranquilos. Tá? E, inclusive, é um processo de aprendizado, né? Eu também estou aqui passando por um processo de aprendizado, tá? E uma das coisas que eu acho que esse feedback que a gente teve nesse primeiro ciclo foi a questão das videoaulas, né? Ou seja, eu já estou preparando videoaulas para o pessoal do próximo ciclo, que é a galera do primeiro ano. Eu estou preparando videoaulas bem menores, 30 minutos, 35 minutos, até para facilitar a vida de vocês, o acesso, a questão, né? É muito difícil. E aí, é uma dica minha para vocês, tá? Porque eu andei conversando com o pessoal da assistência estudantil, na verdade não andei conversando, a gente andou tendo umas reuniões, né? Reuniões com o pessoal da assistente estudantil, eles têm relatado, né, algumas questões que os alunos têm levantado e coisa e tal, e eu acho isso muito bacana, eu acho muito bacana que os alunos tenham dado esse feedback. Mas, assim, uma dica minha para vocês, inclusive em relação aos próximos ciclos, né, porque vocês ainda têm ir para frente aí mais 2 ciclos, tá? Não se, como eu posso dizer, não se privem de conversar com o professor, de dar esse feedback para o professor, porque para a gente aqui está muito difícil de entender a realidade, de como que tá as coisas, entendeu? Então, tipo assim, professor, eu acho que você passou muito conteúdo esse período, ou não, professor, pode trabalhar mais, não sei o quê. Não deixem de fazer esse feedback com os professores, porque isso vai ajudar eles a melhorar o trabalho com vocês, né, semana a semana. Tá? Então, essa é uma dica minha para vocês em relação às próximas semanas. Tá? Eu acho que, enquanto ao nosso conteúdo, eu posso dizer para vocês que, dentro de todas as dificuldades, eu, pelo menos, particularmente, trabalhei o que eu achava que era importante de trabalhar. Tá? Então, fica aí a dica em relação aos próximos períodos, né, aos próximos ciclos. A gente ainda tem mais 2 ciclos, né? Trabalhem com os professores, façam esse feedback, que vocês vão estar fazendo um favor para eles poderem acertar a mão direitinho, tá, de quanto conteúdo eles podem passar. Porque no dia a dia, né, quando está na atividade presencial, é bem mais fácil, né? Ou seja, vocês também demonstram de várias formas para a gente, né, se estão conseguindo assimilar, se não estão conseguindo, tá? Aqui a gente tem uma dificuldade óbvia, né? Tudo bem, pessoal? Tranquilo?
Show. Tudo bem, Pessoal, professor. Tudo bem. Dúvidas? Pessoal que deu uma olhadinha, conflito árabe-israelense. Alguém quer puxar alguma dúvida? A Thaisa falou aqui que passou o olho. Eu vi, Thaisa, que você já até fez o texto, né? Se eu não me engano, dessa semana. Não foi isso? Então, se você... não, ainda não fez, não? Foi da semana passada que você fez, né? Foi o outro, isso. Beleza. Galera, olha só. Eu coloquei 3 conflitos essa semana lá na nossa pasta. E eu priorizei o Oriente Médio. E é interessante porque, para a gente, o Oriente Médio é muito longe, né? Assim, às vezes parece... Pô, professor, mas eu não entendo por que tanta gente fala sobre o Oriente Médio, eu não entendo por que de vez em quando eu vejo isso no noticiário. Tá? Para mim, que vivo no Brasil, parece tão distante. Tá? Por que isso me importa? Às vezes tem coisas mais importantes aqui na nossa região para a gente poder abordar e coisa e tal. Bem, mais ou menos. Ao mesmo tempo que o Oriente Médio está muito distante, por exemplo, daqui da gente, dos brasileiros, o Oriente Médio é uma região, geopoliticamente falando, muito importante para o mundo inteiro. Tá? E é por isso, inclusive, que muitos países do mundo se envolvem nas questões daquela região. Tá? Se você dá uma olhada, dá uma analisada, dá uma estudada nos conflitos da região, você pode ver que países como os Estados Unidos, a China, a Rússia, eles vivem se envolvendo nas questões daquela região. Tá? Aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: por que esses países fazem isso? Por que esses países se envolvem nos conflitos do Oriente Médio? Tá? E só para deixar bem claro aqui, não sei se vocês deram uma olhada lá, e isso é muito importante. O Oriente Médio é aquela região que fica ali na Ásia, tá? Entre a Europa e o Extremo Oriente. Tá? É a região onde você tem países como o Irã, o Iraque, Israel, né? O Líbano, a Síria, a Arábia Saudita. Tá? Então, quando você olha no mapa ali, você vê que o Oriente Médio é aquela região, tá, que fica exatamente entre a Europa e o Extremo Oriente. É a região também em que a civilização como nós a conhecemos, ela surgiu. Tá? Então, quando você estuda lá na história distante, a Mesopotâmia, né? Quando você estuda até na Bíblia, você, né, quando você vai falar sobre os hebreus, tá? Você está falando o quê? Sobre o Oriente Médio. Tá? Ou seja, essa região é o Oriente Médio. Aí a pessoa já... Peraí, você falou sobre a Bíblia e tal. Então, a gente já pode perceber que o Oriente Médio ele tem uma influência sobre o mundo como um todo, porque as religiões que nós conhecemos, tanto o cristianismo, quanto o islamismo, quanto o judaísmo, essas religiões, né, elas nasceram nessa parte do mundo. Tá? Agora, não é por isso que a China, que os Estados Unidos e a Rússia se metem ali, não. Não é por causa de religião, não. Tá? Esses países se metem ali por um outro motivo, por um outro fator. Alguém seria capaz de me dizer qual fator é esse que atrai tantos países por Oriente Médio? O petróleo. Muito, muito boa resposta. Foi Tereza que respondeu lá? Isso, olha só. O Oriente Médio, o clima do Oriente Médio é uma bosta, tá, gente? É um deserto, se produz muitos gêneros agrícolas, é um lugar difícil de se viver, tá? Os recursos hídricos ali são muito escassos. No entanto, gente, em muitos países do Oriente Médio, né, você pica o chão assim, sai petróleo. Eu tô brincando, é exagero isso, tá? A verdade é que essas regiões, né, muitos países do Oriente Médio têm reservas absurdamente grandes de petróleo. Tá? Poços de petróleo de alta qualidade, tá? Ou seja, se vocês viram lá o videozinho sobre fontes de energia, vocês já devem ter percebido que a gente tem um petróleo, né, que é o petróleo leve, que é uma qualidade muito melhor do que o petróleo pesado. E também já devem ter visto que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente produz petróleo no mar.
o que aumenta muito, a gente extrai o petróleo do mar, o que aumenta o custo da extração. No Oriente Médio, não. No Oriente Médio, você tira o petróleo da terra, onde o custo é muito mais baixo, você não precisa de imensas plataformas, né? Você não precisa conduzir esse petróleo por oleodutos submarinos, nem nada. Tá? É uma reserva absurdamente grande de petróleo de alta qualidade e muito barato de ser extraído. Tá? Ou, em outras palavras, o Oriente Médio é onde mais se produz petróleo no mundo. É o combustível do mundo. E aí, então, garantir que essa produção se mantenha constante e garantir que essa produção chegue a todos os lugares do mundo é uma questão geopolítica muito importante. Tá? Agora, quis o destino que nessa região, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, tá? A gente tenha um grupo de pessoas, né, que tem, né, estruturas étnicas muito diferentes. Tá? Ou seja, etnicamente você tem inúmeros povos ali naquela região e muitos desses povos são inimigos históricos, inimigos milenares. Então você tem uma região cheia de petróleo e em cima dessa região você tem povos que há milênios entram em conflitos. Então, é uma situação de um barril de pólvora. Porque eu não sei se vocês conseguem entender isso. Existe, basicamente, 2 tipos de países no mundo. Aqueles que produzem petróleo e exportam, tá? São os exportadores de petróleo. E existem aqueles que precisam de petróleo, não produzem petróleo suficiente e precisam fazer o quê, então? Importar petróleo. Tá? Então, tirando os países do Oriente Médio, a Venezuela e mais um ou outro paizinho por aí perdido, todos os outros países do mundo importam petróleo. E aí, o que acontece? Se eu importo petróleo, isso gera um custo para mim. Tá? E isso gera a minha balança, isso gera uma pressão sobre a minha balança comercial. A balança comercial é a relação de tudo que um país exporta e de tudo que um país importa. Tá? Estão acompanhando, né, galera? Sim. Tudo bem? Então, imagine, se eu compro mais coisas do que vendo, o que acontece comigo? Você deve. Eu começo a dever, né? Ou seja, economicamente falando, eu vou ter prejuízo. Tá? Os países são muito semelhantes a pessoas. Eles têm, né, produtos que eles exportam, as suas exportações, e eles têm produtos que eles importam. Isso é a balança comercial. Então, para um país estar saudável economicamente, ele precisa exportar mais ou importar mais? Exportar mais, no caso, vender, né? Mas... Exatamente, ele tem que exportar mais, ele tem que vender mais. Agora, se todos os países do mundo, né, que não são grandes produtores de petróleo, precisam importar petróleo, toda vez que o preço do petróleo aumenta, toda vez que rola uma treta no Oriente Médio e o petróleo para de ser produzido, isso vai resultar em um prejuízo para os países do mundo inteiro. Tá? Agora, é claro que tem alguns países que precisam mais do que outros de petróleo. Alguém pode me dizer que tipo de país precisa mais de petróleo? China, por exemplo. Por que a China precisa mais de petróleo? Além de mais população, mais fábricas, mais indústrias. Exatamente. Eles precisam o quê? Eles precisam Fabricar. importar. Eles fabricam, eles têm um parque industrial absurdamente grande, que consome muito petróleo. Tá? E aí, isso é importante a gente entender. Tá? O consumo doméstico de petróleo é muito grande. Agora, de longe, quem mais consome petróleo são as indústrias. Tá? A gente consome muito petróleo em forma de automóveis, né? De gasolina, de combustíveis para trânsito das pessoas. Agora,
as empresas, as indústrias, precisam de uma quantidade absurda de petróleo para produzir. Então, cada coisa que a gente produz, um mouse, né, um celular, tudo isso aqui consome petróleo de alguma forma. No caso do celular, você ainda tem o plástico, né? Afinal de contas, o plástico é um derivado do petróleo, porque o petróleo não é só uma fonte de combustível. O petróleo também, né, é uma fonte de produtos, de materiais que nós utilizamos no nosso dia a dia. O plástico, de uma forma geral, é baseado no petróleo. Então, vejam vocês, é óbvio que países industrializados, como a Rússia, como a China, como os Estados Unidos, eles vão estar sempre de olho no quê? Naquela região, no Oriente Médio. Então, é por isso que, muitas das vezes, a gente ouve falar sobre os conflitos de lá. Tá? Às vezes no noticiário, na TV. Tá? E a gente não ouve falar tanto, por exemplo, sobre os conflitos que rolam na África, por exemplo. Na África tem um monte de conflito, tem vários conflitos étnicos também. Tá? Professor, Fala. até onde eu sei, posso estar errado, você falou da África aí. A África do Sul é uma grande exportadora de petróleo também. Tem esses conflitos lá também? Não, olha só, a África, né, você tem muita produção de petróleo na África, ali na costa ocidental, tá? A Nigéria, por exemplo, é um grande produtor e exportador de petróleo também, tá? Mas existem conflitos ali também naquela região, tá? Mas dentro de um cenário internacional, a produção de petróleo da África é muito menor. É igual, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Tá? Mas a gente não produz petróleo suficiente para ser um grande exportador. Tá? E é interessante por quê? Porque, por incrível que pareça, tem até um livro muito bom, agora eu esqueci de qual é o autor, né? Que ele fala sobre a maldição do petróleo. Tá? Por quê? Porque o petróleo é um combustível, é um produto muito cobiçado internacionalmente. Agora, muitas das vezes, quando você se torna um grande produtor de petróleo, tá, essa produção acaba ficando nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, produzir o petróleo, extrair o petróleo, em si, não ocupa tanta mão de obra. Gera muita riqueza, mas não ocupa tanta mão de obra. Tá? Então, o petróleo, em muitos países, acaba sendo a força motriz para o surgimento de uma elite muito endinheirada, né, que controla a produção do petróleo. Muitas das vezes essa elite tem parcerias com grupos internacionais, né, interessados naquele petróleo, e eles acabam dominando toda a produção e criando dentro desse país uma imensa desigualdade social. Tá? Essa é a realidade de quase tanto na África, tanto na Nigéria, quanto na Venezuela, quanto nos países do Oriente Médio. Os sheiks? Isso, os sheiks, né? Os sheiks árabes, pessoas, aliás, entre as pessoas mais ricas do mundo, se você vê aquelas listas, né, que a Forbes libera, né, anualmente, você vai ver que ali entre os 100 homens mais ricos do mundo, você sempre tem alguns sheiks árabes, né? Pessoas que dominam a produção de petróleo naquela região, né, né, acabam se tornando pessoas extremamente endinheiradas. Tá? Mas quando você vai olhar a qualidade de vida da população desses países, ela é péssima. Tá? Então, você tem países ali como o Oriente Médio, por exemplo, que a qualidade, o índice de desenvolvimento humano, ele é muito baixo se comparado, por exemplo, a outros índices. Por exemplo, quando você pega o índice de renda per capita. Porque o que é a renda per capita? A renda per capita, você pega o PIB do país, ou seja, o quanto de riqueza aquele país gerou naquele ano, né? E você faz uma divisão pelo número de pessoas daquele país. Tá? Então, a renda per capita é isso. Você divide o PIB pela população. Tá? Em países do Oriente Médio, a renda per capita é altíssima. 23, 24, 25 mil dólares é a renda per capita de alguns daqueles. Só para comparar, no Brasil, mais ou menos 2 mil, 3 mil dólares é a renda per capita do brasileiro. Tá? Ou seja, do brasileiro não, do Brasil. E aí a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a renda per capita é um cálculo, é um número. Não significa que é a realidade daquele país.
Porque, por exemplo, no Oriente Médio, na Arábia Saudita, onde a renda per capita é igual à da Suíça, por exemplo. A Suíça é um país que tem uma renda per capita igual à da Arábia Saudita. Aí eu pergunto para vocês, mas qual país é melhor de se viver? A Arábia Saudita ou a Suíça? A Suíça? A Suíça, porque as pessoas lá vivem bem melhor. Mas qual é a diferença entre os dois? É a distribuição de renda. A Arábia Saudita tem um PIB absurdamente alto por causa do petróleo e da exportação de petróleo. Só que esse dinheiro todo que a Arábia Saudita consegue não fica, né, na mão de todo mundo. É concentrado na mão de uma pequena parcela da população, né, os sheiks árabes, no caso ali da Arábia Saudita, da família real saudita. Né? O rei da Arábia Saudita é um dos homens mais ricos do mundo. Tá? O cara ele tem carros folhados a ouro, para vocês terem uma ideia, tá? Ele tem inúmeros palácios, ele tem centenas de aviões à disposição dele, o cara é estupidamente rico. Mas por quê? Porque ele detém ali o controle, tá, dessa commodity, né, que é o petróleo, que é muito, muito desejado no mundo todo. Então, existe meio que uma maldição no mundo todo. Tá? Que é isso, onde você produz muito petróleo, uma pequena parcela acaba se tornando dona dessa produção, essa parcela tem apoio de grandes empresas do mundo todo, aí o Michael levantou essa questão, né? Ah, mas e a África? Na Nigéria, gente, quando... Matheus. Quando a gente pega na Nigéria, por exemplo, que é uma grande produtora de petróleo ali no Rio Níger, o delta do Rio Níger tem uma grande produção de petróleo ali naquela região. Aí você vai pegar, você tem empresas francesas explorando petróleo ali, você tem umas elites locais que fazem parceria com essas empresas francesas, ganham dinheiro pra caramba, mas aí você vai olhar a população da Nigéria na merda, né? Na miséria absoluta. Aí você vai olhar ali, né, o delta do Rio Níger, que sempre serviu de subsistência para a pesca da população local, né? O vazamento de óleo, destruição do ambiente, tá? Ou seja, na verdade, apesar de terem achado petróleo faz uns 20 anos, eu acho que eles encontraram ali naquela região do Rio Níger, e a situação da população está pior, né? Então, tipo assim, é uma maldição que a gente infelizmente tem, tá? Em relação à exploração desse tipo de recurso. Fala, Matheus. Segundo isso que você acabou de falar, eu posso levar em contrapartida que Dubai é diferente? Isso que você está levantando é muito interessante, porque Dubai não é um grande produtor de petróleo. Só tem as pessoas que moram lá. Dubai não produz petróleo. Tá? O que acontece em Dubai é o seguinte, né? Há 20, 30 anos atrás, Dubai era no meio do nada. Né? Só que o que aconteceu? Os dirigentes ali de Dubai, eles perceberam que existia uma possibilidade, né, que era o quê? Eu vou criar aqui um território onde eu vou ter eu vou ser um paraíso fiscal. Tá? O que é um paraíso fiscal? Um paraíso fiscal é um país que não pergunta de onde veio o seu dinheiro. Tá? De certa forma, se eu tenho, sei lá, alguns milhões aqui no meu bolso. Tchau, gente, valeu. Então, olha só, se eu tenho alguns milhões, né, no meu bolso e eu vou investir em algum lugar, eu vou colocar num banco, por exemplo, eu tenho que dizer de onde veio esse dinheiro. Tá? É por isso que, por exemplo, o cara que é dono de uma boca, ele não pode chegar no banco, né, 100 mil reais, né, o cara vai dizer assim, olha, da onde veio esse dinheiro? Ah, foi ali da minha boca ali, vende pra caramba. Não, não dá. Né? Então, daí a necessidade de lavar dinheiro. Tá? O que é lavar dinheiro? Lavar dinheiro não é aqueles R$2 que estava no bolso da calça e que parou na máquina de lavar sem querer. Não é isso. Lavar dinheiro é você pegar um dinheiro sujo, que veio de fontes de formas escusas, corrupção, tráfico de drogas, tráfico de armas, e eu torno esse dinheiro legal. Eu dou um histórico legal para esse dinheiro. Mas como se faz isso? Várias formas. Você pode, por exemplo, combinar com uma agência imobiliária e comprar algumas propriedades, né, sem falar de onde veio esse dinheiro.
Aí o que acontece? Eu tenho agora as propriedades, eu posso vender essas propriedades, eu deposito esse dinheiro lá no banco. Eu vejo aqui das propriedades que eu vendi. Uma outra forma, por exemplo, é dízimo de igreja. Olha que beleza. Né? Eu abro uma igreja, recebo o dinheiro ali do traficante e eu deposito esse dinheiro no banco dizendo que foi o quê? Dízimo. O dízimo dos meus fiéis. Né? Então, assim, existem milhares de formas de você lavar dinheiro. Agora, em alguns países do mundo, você nem mesmo precisa lavar dinheiro. Você pode depositar esse dinheiro lá sem ter que falar de onde ele veio. E Dubai se tornou um paraíso fiscal assim. Olha, invista o seu dinheiro aqui em mim, tá? Que eu não vou perguntar de onde veio esse dinheiro. Então, se você pensar que Dubai fica numa região estupidamente rica, formada por elites que estão ganhando dinheiro, né, do petróleo há muito tempo, muitas das vezes de forma ilegal, né? Então, ele criou em Dubai um lugar onde as pessoas poderiam investir naquela região, poderiam construir prédios e coisa e tal, tá? Sem precisar dizer de onde veio o dinheiro. Outras questões geopolíticas tornaram Dubai um lugar atrativo também. Ou seja, hoje Dubai é uma ilha dos super ricos. Né? Então, se você é uma pessoa super rica, você pode construir a sua mansão em Dubai sem ser, né, oportunado por ninguém. Né? Então, foi tipo uma jogada, né, do príncipe de Dubai não, vou tornar essa região aqui um lugar atrativo para as pessoas. Tá? E ele foi convencendo, e hoje Dubai é uma cidade, é um país, né, um principado que surgiu do zero praticamente, atraindo, né, super ricos do mundo todo. Então, você anda por Dubai, você encontra desde jogadores mundialmente famosos, né, esportistas mundialmente famosos, até grandes mafiosos da Rússia. Entendeu? Mas uma coisa todas essas pessoas têm em comum: são super ricos. Tá? Eles depositam seu dinheiro ali naquele país, nos bancos daquele país, investem em propriedades imobiliárias ali. Tá? Então, de certa forma, apesar de Dubai não ter grandes reservas de petróleo, ela se fez valer, tá, daquela região ali como um porto seguro, onde você poderia deixar seu dinheiro ali, tá? Sem se preocupar, né, em perder esse dinheiro. Fala, Matheus. Como são as coisas, né, professor? A gente faz logo analogia pelo fato de ter vários sheiks que tem muito petróleo, pessoal. E o senhor acabou de desmitificar isso, entendeu? Sim, porque as pessoas acham que Dubai é rico daquele jeito é do petróleo, né? E por tem muito incrível que shake, pareça, tem muito disso, e a realidade é que tem muita gente. Então, indiretamente, o petróleo tem envolvimento no crescimento de Dubai, tá? Porque muito do dinheiro que está ali são de sheiks, né, que exploram o que a gente chama de petrodólares, né? Ou seja, os dólares obtidos a partir da venda, da exportação de petróleo, tá? Mas, na verdade, o que torna Dubai tão atrativo é ser um porto seguro para o dinheiro dessas pessoas. Porque, como eu acabei de falar, o Oriente Médio é um barril de pólvora de conflito. Tá? E, inclusive, essa desigualdade social toda que eu estou falando para vocês, de pessoas estupidamente ricas e pessoas muito pobres, é um dos fatores que levam essa região a ser, né, uma região explosiva. Tá, gente? O fundamentalismo religioso, ele surge, muitas das vezes, da pobreza. Tá? A pobreza, ela fomenta o fundamentalismo religioso. Por quê? De certa forma, é um alento às pessoas mais pobres. A religião tem um papel importantíssimo. A religião é importantíssima. Tá? Mas, muitas das vezes, quando na mão de, né, falsos profetas, na mão de pessoas que não são, né, boas, a religião pode se tornar uma forma de dominação. Tá? Ou seja, por isso que eu, particularmente, como pessoa, né, eu, José Felipe, particularmente, eu sempre vejo com muitas ressalvas quando a religião se mistura com a política. Tá? Por quê? Porque quando você coloca Deus na história, quando você coloca, eu estou em nome de Deus, como que você discute com isso? Né? E a política é a arte da discussão, a política é a arte do debate. Mas se eu entro na política e eu me digo representante de Deus, o debate acaba. Né? Então, tipo assim, muitas das vezes, as desigualdades sociais,
tá? Que fomentam as crises, né, e os conflitos no Oriente Médio, tornam aquele lugar um lugar explosivo. Então, imagina, se você é um cara super rico, né, no Oriente Médio, ou você é um magnata do petróleo no Iraque, por exemplo. Sou um magnata, eu tenho vários poços de petróleo no Iraque. Eu tenho que estar o quê? Sempre ciente de que pode amanhã ou depois acontecer uma revolução dentro aqui do meu país e eles tirarem esses poços de mim. Né? Então, por exemplo, olha, o ditador Saddam Hussein. Aí depois os Estados Unidos invadiu o Iraque e derrubou Saddam Hussein. Imagina se eu sou um mega produtor de petróleo. Pode ser que os Estados Unidos amanhã tirem esse dinheiro de mim, diga que eu estava apoiando Saddam Hussein, ou eu, né, junto aos americanos que invadiram o país, ou eu me lasco. Tá? Então, imaginem isso tudo acontecendo, essa geopolítica super conturbada. Esses caras precisavam de um lugar seguro para deixar o dinheiro deles. Dubai cresceu e se desenvolveu nos últimos 30 anos com essa promessa. Aqui é um lugar onde você pode depositar o seu dinheiro, que você vai ter tranquilidade, que ninguém vai mexer nesse dinheiro aqui. Entendeu? Estão entendendo? É por isso que mafiosos russos investem em Dubai. É por isso que traficantes sul-americanos têm contas em Dubai. Né? É por isso que qualquer político corrupto vai ter, né, senadores corruptos, sei lá, de qualquer país do mundo, vão estar investindo nesses lugares que a gente chama de paraísos fiscais. Tá? Lugares que recebem, atraem. Você tem outros no mundo. A própria Suíça, durante muito tempo, foi um paraíso fiscal. Tá? E por isso, né, se desenvolveu, cresceu economicamente com dinheiro que vinha de qualquer lugar do mundo. Tá? Agora, de uns anos para cá, a Suíça tem endurecido, né, tem mudado essa política. Outros países ali no Caribe também são paraísos fiscais. Só que qual é o diferencial de Dubai? Além de ser um paraíso fiscal, Dubai também oferece, né, toda uma condição de você viver como um super rico em paz. Então, eles investiram em grandes propriedades, aí você tem ali o mar, né? Inclusive, eles constroem ilhas artificiais, tem ilhas artificiais em forma de palmeira, né? Onde você pode comprar uma mansão de frente para o mar com uma praia particular. Né? Então, tudo isso, tem um shopping em Dubai, gente, tem um shopping em Dubai que tem pista de esqui. Você pode esquiar na neve no meio do deserto. Né? Então, tipo assim, são essas coisas de super ricos, entendeu? Professor, vai ter Copa do Mundo lá, né? Os estádios vão ser climatizados, cara. Olha que loucura. Vai ser fechado, né? No Catar, né? Vai ser fechado o negócio e com ar-condicionado. Então, você vai ter do lado de fora, porque, gente, é deserto, tá? Então, lá fora tá batendo 48, 49 graus, tá? Mas dentro vai estar ar-condicionado, tudo fechado. Então, vocês veem que isso é dinheiro. Tá? Mas qualquer dia não, gente. Aliás, a Copa do Mundo em si, a gente viu o que aconteceu aqui no Brasil. Empreiteiras, corrupção, dinheiro indo para o ralo. O Brasil não se recuperou economicamente da Copa do Mundo. Tá? O quanto se roubou na construção de estádios pelo Brasil. Estádio de Manaus tem 40 mil lugares. Estádio de Manaus. Sendo que, se você junta o público do campeonato estadual, né, amazonense, o público todo, de todos os jogos, você soma todos os jogos, não dá 40 mil pessoas. Tá? E aí você tem hoje um estádio em Manaus, um elefante branco gigante, gastou-se quase 1 bilhão, né? E 1 bilhão por quê? Porque muito desse dinheiro foi superfaturado, muito desse dinheiro foi desviado. Né? Ou seja, há algum tempo, grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas têm servido a empreiteiros, a políticos corruptos. Não é à toa que, quando você olha a Copa do Mundo, aonde que ela tem acontecido nos últimos tempos? Só em lugares meio esquisitos. Né? Assim, meio esquisito, eu digo assim, onde existe corrupção, foi África do Sul, Brasil, Rússia, agora vai ser no Catar. Né?
Então, tipo assim, já existem várias críticas dizendo, olha, esses grandes eventos estão servindo como uma forma de lavagem de dinheiro que está sendo corrompido, está sendo desviado, dinheiro público, né? Então, é isso aí. Tá? A gente acabou desviando do assunto, tá? Foi muito legal a aula hoje, foi muito legal, tá? Mas a gente desviou um pouquinho do assunto, tá? Na semana que vem, na nossa atividade síncrona, tá? Eu gostaria de que a gente focasse, eu vou focalizar no conflito árabe-israelense, que é talvez o conflito mais importante daquela região, tá? Mas não deixem de ver os vídeos explicando a revolução xiita no Irã, tá? A revolução que levou o Ayatollah Khomeini ao poder, tá? Não deixem de ver também um videozinho do Nexus falando sobre a guerra da Síria, que hoje é uma das guerras mais sangrentas que estão sendo travadas no cotidiano, tá? Ou seja, atualmente é uma das guerras mais sangrentas, tá? Tem gerado milhares de refugiados, tá? E pior, é um conflito extremamente complexo, porque de um lado você tem o governante da Síria, né, o Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia e pela China, tá? E do outro você tem grupos paramilitares que tentaram derrubar, né, o governo de Bashar al-Assad, apoiados pelos Estados Unidos. Tá? E no meio dessa mistura toda de briga, você ainda tem o Estado Islâmico, que é um grupo terrorista, teocrático, fundamentalista, que tentou tomar o poder ali de várias regiões do Oriente Médio. Tá? Hoje, o Estado Islâmico está bem desarticulado, até pela morte dos seus principais líderes e coisa e tal, tá? Mas é uma peça ali que, no meio daquela mistura de grupos étnicos, tem criado também vários conflitos. Tá? Então, não deixem de dar uma olhada naqueles vídeos, são vídeos curtinhos, 12, 13, 14 minutos, e são muito, muito instrutivos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Beleza? Ó, bem bacana a participação de vocês. Por um minuto eu achei que vocês não iam vir. Né? Eu achei que estava demorado assim, eu até entrei aqui com a Márcia. Ih, Márcia, não sei não. Né? Mas ela está lá... não, ela mudou o dia com vocês, né? Ela não é mais agora quinta-feira, não é isso? Não, ela deu aula ontem. Ontem, se não me engano, ontem. Terça. Né? Terça, né? Não, mas é bem bacana a participação de vocês, galera. Qualquer dúvida... Valeu, professor. Muito obrigado. Mandem mensagem aí pra gente. Valeu? Tchau, tchau. Valeu, tchau.